Nós estamos compartilhando nessa campanha de jejum a respeito do perdão, a respeito da obra da cruz. E hoje eu quero falar mais uma vez a respeito do sangue. Semana passada nós falamos que tudo que nós temos da parte de Deus, nós recebemos por causa do sangue que foi derramado. Foi por causa do sangue, é por causa do sangue. A nossa salvação é por causa do sangue. A nossa redenção, a nossa vida cristã, toda ela é fundamentada no sangue de Jesus. E nós vemos lá em Hebreus 9, 22, que nós falamos semana passada. Está escrito Hebreus 9, 22. Abra sua Bíblia de papel aí, vamos ler o nosso... Hebreus 9, 22 diz: com efeito, quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão. O autor de Hebreus está falando aqui que sem o derramamento de sangue não há remissão, mas ele fala aqui que quase todas as coisas segundo a lei, quase todas as coisas são remidas pelo sangue. Por que ele fala quase todas as coisas? Porque segundo a lei de Moisés, nem todos os pecados eram redimidos pelo sangue de touros e de bodes. O irmão sabe que quem cometia o pecado de adultério, segundo a lei, ele não ia lá oferecer um sacrifício no templo, ele era morto por apedrejamento. Quando um filho desonrava o pai publicamente, aquele filho era morto por apedrejamento. Ele não podia ir lá no templo levar um sacrifício de cordeiro lá para ser coberto do pecado. Então, segundo a lei, nem todos os pecados eram redimidos. Mas na nova aliança, o sangue de Jesus é poderoso para lavar todos os pecados. Todos, não apenas cobrir, mas todos os pecados. Eu quero falar hoje a respeito da primeira menção do sangue. A Bíblia toda ela nos ensina a respeito do poder do sangue. Então no Salmo de número 8, a partir do verso 3 está escrito: quando contemplo os teus céus, obra dos teus dedos, e a lua e as estrelas que estabelecestes, que é o homem que dele te lembres, e o filho do homem que o visites. O salmista está falando aqui, quando eu olho a criação, a glória da criação, quem é o homem para que o Senhor lembre dele? É como hoje, você olha a criação, as galáxias, todo o universo maravilhoso, as estrelas, e você vê o homem vivendo na condição que está vivendo hoje aí no mundo, destruindo, matando, roubando, todo tipo de coisas ruins. Quem é esse homem para que o Senhor lembre deles? O salmista está aqui perplexo. Quando eu contemplo os céus, obra dos teus dedos, e a lua, as estrelas que estabeleceste, que é o homem que dele te lembres, e o filho do homem que o visiste. E aí ele continua falando: fizeste-o. O Senhor fez o homem por um pouco menor do que Deus, e de glória e de honra o coroaste. Fala comigo: de glória e de honra o coroaste. Aí ele continua: deste-lhe domínio sobre as obras da tua mão, e sobre os seus pés tudo lhe puseste. O salmista está fazendo menção de Gênesis capítulo 1 lá, quando Deus criou o homem à sua imagem, conforme a sua semelhança. Deus criou todas as coisas, no princípio fez Deus os céus e a terra, toda a criação estava lá. Mas depois Deus criou o homem ali, no jardim. E no verso 5 aqui diz que quando Deus fez o homem, de glória e de honra o coroou. Mas o verbo coroar aqui, no hebraico, é atar, que significa envolver, secar, rodear. Então a coroa que está falando aqui, que Deus coroou o homem, não foi, botou um negócio na cabeça dele não. Deus está falando aqui que ele revestiu de glória e de honra. Quando Deus criou o homem foi revestido da glória de Deus. E aí quando você imagina Adão lá no jardim do Éden revestido dessa glória, você pode visualizar Adão resplandecendo a glória de Deus. Aonde Adão andava, a glória de Deus estava ali em volta dele, e é por causa dessa glória é que ele podia sujeitar e dominar sobre toda a criação. Foi essa glória que deu a Adão autoridade para sujeitar e dominar, como os peixes do mar, as aves do céu e todos os animais que rastejavam pela terra. Foi essa glória que Deus coroou Adão, que revestiu ele, que deu para ele essa autoridade para governar. E aí nós sabemos que ele tinha essa glória, ele tinha autoridade para dominar sobre os animais que rastejavam pela terra. E Deus falou para ele: o que Adão e Eva tinham que ter feito em relação à serpente era ordenar que saísse do jardim. Eles deveriam ter abrido a boca e falado
fazendo com que a glória que estava sobre eles, revestindo, manifestasse poder e a serpente saísse dali. Adão foi revestido de glória por causa da graça de Deus. O Senhor concedeu graça àquele homem que foi criado do pó da terra, revestiu de glória e deu autoridade através dessa glória para dominar. Naquele momento, Adão fez com que a graça que havia sido concedida se tornasse vã na vida dele. E porque eles não usaram dessa autoridade que eles receberam pela graça, todas as coisas aconteceram. Porque eles não usaram da graça que concedeu a autoridade e botou a serpente para fora do jardim, todas as coisas aconteceram. Isso fala muito para nós também. Todas as vezes que nós nos calamos, todas as vezes que nós permitimos que a graça que Deus nos concedeu se torne vã na nossa vida, coisas também acontecem. Todas as vezes que nós permitimos dentro da nossa casa o diabo falando no ouvido da mulher, no ouvido da esposa, e nós não nos posicionamos com a autoridade que Deus nos concedeu pela graça, coisas também acontecem. Assim como aconteceu no jardim, que eles não usaram da graça que havia sido concedido, estando revestidos na glória, nós também corremos o mesmo risco. E o que aconteceu lá no jardim? No dia que o homem pecou, ele perdeu a glória de Deus. Nós vemos Paulo falando em Romanos 3:23, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Tem outra versão que diz, todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Tinha glória, não tem mais. Por causa do pecado, ele perdeu a glória. No momento que eles comeram da árvore que não deveria ter comido, a glória de Deus desvaneceu. Lá no jardim tinha um único mandamento. Na lei de Moisés tinha mais de 600 mandamentos, mas no jardim tinha um único. De toda a árvore pode comer livremente, você pode fazer de tudo aqui, só tem essa árvore, é minha, não comerás. Era o mandamento lá do jardim do Éden, não comerás. Mas no dia que o homem comeu daquela árvore, que caiu em tentação por causa da serpente do diabo, ele perdeu a glória. E naquele momento os olhos deles se abriram. Diz a Bíblia que eles viram que estavam nus, mas não era porque estavam sem roupas, é porque agora eles não tinham mais a glória, era uma glória visível. Os animais, quando eles chegavam próximo dos animais, os animais se sujeitavam a eles por causa dessa glória. Agora não tinha mais a glória. Está lá em Gênesis 3, verso 7. Abriram-se então os olhos de ambos, e percebendo que estavam nus, sem a glória, coseram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Adão e Eva, depois que viram que estavam nus, se esconderam de Deus. Aquele ambiente que todos os dias o próprio Deus estava ali com eles, agora eles estavam sem aquela glória, esconderam. Primeiro fazendo cintas para cobrir a nudez de folhas de figueira. Folhas de figueira na Bíblia aponta para a justiça própria. Nós vemos literalmente eles fazendo um cinto para cobrir ali a nudez do corpo, mas não era só essa nudez que estava ali. Agora eles perderam a imagem, perderam a semelhança de Deus, e eles estavam agora no esforço próprio, fazendo alguma coisa para que Deus não percebesse que mudou as coisas. Eles estavam agora tentando se manter na mesma posição com Deus, fazendo alguma coisa por eles mesmos. Primeiro fizeram a cinta das folhas de figueira, depois se esconderam entre as árvores do jardim. Mas Deus chegou ali e procurou por eles. Deus chegou no jardim na viração do dia. Adão, onde estás? Apesar do homem ter caído, ter traído, levantado em alta traição, Deus não abandonou o homem. Ainda hoje tem muitos irmãos que pregam que o seu pecado está fazendo separação de você e Deus. Você é filho de Deus, mas você cometeu um pecado, agora Deus está te rejeitando. Não rejeitou Adão no jardim. Chegou e procurou o homem, e chamou por ele. Gênesis 3, a partir do verso 8 está escrito: quando ouviram a voz do Senhor Deus que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: onde estás? Quando o homem foge de Deus, Deus vai atrás dele. Foi isso que aconteceu com Jonas. Isso aconteceu com muitos homens durante as escrituras. Estão fugindo de Deus, Deus vai atrás, Deus não abandona. Adão estava fugindo de Deus, Deus procurou ele, e Adão respondeu ao chamado. Você vai ver que coisas extraordinárias aconteceram aqui, porque Adão respondeu ao chamado.
No verso 10 de Gênesis 3 está escrito: ouvi a tua voz, e porque estava nu, porque eu não tinha mais a glória do Senhor, eu tive medo e me escondi. Adão está falando aqui o que ele estava sentindo, ele estava tremendo de medo. Agora Deus vai chegar aqui e vai nos ver nessa condição. Não pensa na nudez, que estavam pelados, não, nós estamos nus porque nós perdemos a glória de Deus. Aquilo que Ele havia nos revestido, não temos mais. E ele estava ali agora morrendo de medo diante de Deus, esperando o castigo que Deus havia decretado. Deus havia falado para eles, Deus havia advertido, está no verso 17 de Gênesis 2. Porque do dia em que dela comer, do dia que você comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, certamente você morrerá. Até Adão ter pecado, não existia morte no jardim. Até Adão cometer o pecado, ele não conhecia a morte. Nunca tinha visto a morte no jardim. Não tinha morte de animais, não tinha morte de plantas, não tinha morte do homem, não existia morte. A morte entrou pelo pecado. Está escrito lá em Romanos 5,12. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado do mundo, Adão, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Quando nós nascemos, nós já nascemos contaminados com a morte, por causa do pecado de um, que perdeu a glória. Nós nascemos agora só da carne. Mas a glória é porque a Bíblia diz que o cordeiro não foi morto há 2000 anos atrás. Houve um cordeiro que morreu lá no jardim do Éden. O homem que havia transgredido a lei lá no jardim do Éden, tinha um mandamento: não comerás. No momento que ele quebrou aquele mandamento, ele se tornou um transgressor, um pecador, e agora ele estava ali diante de Deus esperando a morte. Mas em vez de Deus matar o homem e a sua esposa, ele pegou um animal ali no jardim, matou ele, sangrando, na presença de Adão. Nós sabemos disso porque Deus cobriu o homem e a mulher com a pele de um animal, para que Deus pudesse ter uma pele de animal e cobrir o homem que estava agora sem a glória. Esse animal tinha que morrer. Então Deus matou um animal na presença de Adão, para tirar a sua pele, para cobrir Adão e Eva. Está escrito em Gênesis 3:21. Fez o Senhor Deus vestimenta de peles para Adão e sua mulher, e os vestiu. Esse versículo aqui é muito importante para nós, porque aqui está a primeira menção do sangue que foi derramado para cobrir o pecado do homem. Esse versículo: fez o Senhor Deus vestimenta de peles de um animal para Adão e sua mulher, e os vestiu. Aqui Deus estava ensinando para Adão e Eva. Com esse exemplo aqui, o Senhor ensinou o homem sobre as consequências do pecado, e o salário do pecado, que é a morte. Deus falou para o homem não comer daquela árvore, ele comeu. Consequência da desobediência, agora Deus matou um animal, e através da morte daquele animal, que derramou o sangue ali no jardim, Adão e Eva conheceram o princípio, que depois nós vemos muitas vezes na Bíblia, da morte substitutiva. Alguém inocente morre no lugar do pecador. O inocente morrendo no lugar do pecador. Deus falou para Adão: não come, se comer vai morrer. E ele comeu. E agora ele estava debaixo da morte. Nunca tinha visto a morte, mas agora ele ia ver a morte. Só que Deus não matou ele. Matou um inocente, matou um animal e tirou a pele para cobrir o homem e a sua mulher. Do mesmo modo, aconteceu com a morte do Senhor Jesus. Na morte do Senhor Jesus, Deus proveu para nós o pagamento da penalidade do pecado e a libertação do seu poder, que é a morte. Deus nos libertou da morte, fazendo Jesus pecado no nosso lugar lá na cruz. É o Cordeiro que nos substituiu na nossa morte. E Pedro fala isso em 1 Pedro 3,18. Pois também Cristo morreu uma única vez pelos pecados, o justo pelos injustos, o inocente pelo pecador, para conduzir-vos a Deus, morto sim na carne, mas vivificado no Espírito. A Bíblia não fala qual que é o animal que morreu lá no jardim, mas quando nós lemos Apocalipse, nós temos uma ideia de qual foi o animal que morreu, que Deus matou, que derramou o sangue para tirar a pele, para cobrir o homem. Apocalipse 13:8 diz: e adorarão todos os que habitam sobre a terra,
aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Apocalipse está falando que na fundação do mundo, quando Deus estabeleceu os céus, a terra e o jardim, um cordeiro morreu. Então nós cremos que o animal que morreu ali no jardim, que Deus matou na frente de Adão, ensinando para ele agora, que onde há pecado, há morte, porque o salário do pecado é a morte. E agora esse animal estava morrendo no lugar de Adão, inocente pelo pecador. Aquele animal era um cordeiro, assim como Hebreus está falando aqui, pela morte do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, lá na cruz. Assim como aquele animal morreu, depois você vê a lei de Moisés estabelecendo sacrifícios para cobrir o pecado, nem todos, mas pela morte do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, qualquer pessoa, de qualquer lugar, com qualquer pecado, que receber, que aceitar, será revestido com manto de justiça e com veste de salvação. Eu estou aqui falando para você o Evangelho, uma boa notícia, as boas novas de grande alegria. Qualquer homem, por mais pecador que seja, que reconhecer que lá na cruz morreu um cordeiro sem defeito, sem mácula, sem nada, no lugar do pecador, ele vai receber o perdão, será revestido agora com manto de justiça e com vestes de salvação. Isaías fala disso, Isaías 61 verso 10, Isaías falando da obra que viria através do Messias. Regozijar-me-ei muito no Senhor, a minha alma se alegra no meu Deus, porque me cobriu de vestes de salvação e me envolveu com seu manto de justiça, como noivo que se adorna de turbante, como noiva que se enfeita com as suas joias. Aqui Isaías está falando o resultado da morte do Cordeiro sem defeito na cruz. Todo aquele que recebe o sacrifício do Cordeiro, agora você é revestido com manto de justiça e vestes de salvação, independente do pecado que você tenha cometido. Quando nós estamos estudando teologia, dentro da teologia existe a hermenêutica que estuda princípios e regras de interpretação da Bíblia. Precisa de princípios e regras porque a Bíblia foi escrita num intervalo de tempo muito grande. Então tem muitos costumes, tem muitas linguagens, tem muitas coisas que nós precisamos de alguma maneira traduzir para que a gente possa entender o que foi falado naquela época. E dentro da hermenêutica tem um princípio muito importante que é chamado de princípio da primeira menção. Por esse princípio, nós falamos semana passada do princípio do contexto, é um princípio muito importante, mas tem um outro princípio chamado da primeira menção, que nos ensina que a primeira menção de qualquer assunto na Bíblia, seja nomes, lugares ou princípios mesmos, determina verdades espirituais que vai nos ajudar na interpretação posterior nas Escrituras. Todas as vezes que você vê um assunto, um tópico na Bíblia, e você não está compreendendo, você vai lá na primeira menção daquele assunto, que ali você vai ter fundamentos para você interpretar aquilo que está acontecendo posteriormente. Então a primeira menção de qualquer tópico é a base para a interpretação desse tópico no restante das Escrituras. E o versículo aqui de hoje é: fez o Senhor Deus vestimenta de peles para Adão e sua mulher e os vestiu. Apesar desse versículo não falar de sangue, não falar de substituição e nem de morte, está tudo evidente aqui, porque o homem pecou. Deus matou um animal, em vez de matar Adão, matou um animal, tirou a sua pele, derramou seu sangue e revestiu agora o homem. Por essa experiência, por esse evento aqui, Adão e Eva aprenderam pelo menos 7 coisas, que para nós é muito importante, para nós que somos filhos de Deus hoje, que já provamos da obra da cruz, que já fomos redimidos pelo Cordeiro de Deus. Nós aprendemos aqui, através desse evento, pelo menos 7 coisas. A primeira é que sem derramamento de sangue não há remissão de pecado. A segunda, o pecador deve ser coberto com o sangue. A terceira é que a vida está no sangue. A quarta coisa que eles aprenderam é que Deus mesmo proveu o sacrifício. 5, o próprio Deus cobre o pecador, é o próprio Deus que cobre o pecador com sangue. 6, o inocente morre no lugar do culpado do pecador. E 7 e último, Deus traz julgamento, juízo sobre o sacrifício. Queria falar rapidamente a respeito de cada um desses tópicos aqui, que Adão e Eva aprendeu naquele momento que Deus matou o animal, tirou a pele e os cobriu.
A primeira coisa é que sem derramamento de sangue não há remissão. Deus exige o derramamento de sangue pelo pecado. Deus é mau demais, por que tem que matar alguém? Porque não é Deus que determinou. A santidade de Deus, o caráter de Deus é expresso na lei. A lei de Moisés que determina naquele período, na dispensação da lei, que os animais deveriam ser mortos e apresentados em sacrifício. Ele estava mostrando o caráter de Deus, a santidade de Deus. Deus é tão santo, 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 que se o pecador se aproximar dele sem o sangue, ele vai morrer. É aquela experiência do sacerdote, o sumo sacerdote, quando entrava no santo dos santos, ele primeiro tinha que aspergir o sangue do animal sobre ele, porque senão ele morreria lá dentro. E a coisa era tão trágica que ele entrava com a corda amarrada, ou na cintura ou no pé, que se por acaso ele morresse lá dentro, sem estar coberto pelo sangue de um animal, as pessoas não podiam entrar para tirar ele de lá. Então a santidade de Deus é que determina que sem o sangue de um inocente, você não pode chegar na presença dele. Então Deus exige o derramamento para que nós possamos chegar na presença dele. E o texto diz que o Senhor fez roupa de pele. A palavra pele aqui no hebraico é or, que significa pele ou couro de um animal. E às vezes a pessoa pode, não, mas é uma outra coisa, é uma pele, uma casca de uma árvore, né? É a pele de uma árvore. Não, é de um animal mesmo. É o couro de um animal que foi tirado para revestir o homem. E para que Deus pudesse pegar o couro de um animal, esse animal deveria ser morto. Na verdade, Deus estava pegando ali, mas antes de pegar a pele, o sangue estava sendo derramado, sendo aspergido no chão. O derramamento de sangue foi necessário para fornecer agora remissão para o homem que estava diante de Deus. Se aquele animal não fosse morto, Deus não precisava matar Adão. A simples presença da santidade de Deus já mataria Adão, que estava ali agora sem o revestimento da glória. Então Hebreus 9, 22, que nós lemos no início, fala que sem derramamento de sangue não há perdão. Diz lá Hebreus 9, 22, com efeito quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão. Eu estou falando muito de sangue, vou falar muito de sangue, porque é pelo sangue de Jesus, é pela morte substitutiva da cruz, não é pelas nossas obras, não é pelo que você faz, pelo que você fez ou está fazendo, é exclusivamente pelo sangue. O sangue é suficiente, não precisa acrescentar nada. Essa pregação é para que você tirar os ensinos errados da sua cabeça, que você tem que fazer alguma coisa para ajudar o sangue a redimir você. Tem muitos irmãos que na cabeça deles está calcificado, que agora se ele não mudar de postura, ele está separado de Deus, porque o sangue não é suficiente. Segunda coisa que Adão aprendeu e que serve de ensino para nós, é que o pecador deve ser coberto com o sangue. Aquele animal que morreu lá no jardim, não foi apenas morto, mas o sangue dele foi aplicado sobre Adão e Eva, quando Deus colocou a pele. Aquela pele fresca tinha sangue, quando Deus colocou aquela pele sobre eles, o sangue cobriu agora o pecado do homem, e eles permaneceram naquele lugar. Então é a aspersão do sangue que fornece uma cobertura para o pecador, mas o pecador precisa receber o sangue, o pecador precisa aceitar o sacrifício que foi feito em seu favor. Hoje, por causa do encerramento da campanha de jejum, nós vamos celebrar a ceia no final. E a ceia é o símbolo do sangue que foi derramado, do corpo que foi partido. Assim como aquele animal foi morto lá no jardim, o sangue derramado para cobrir o pecado, na cruz o Senhor Jesus derramou seu sangue, agora não apenas para cobrir, mas para lavar definitivamente. E quando nós celebramos a ceia, nós fazemos o que Jesus falou: fazer isto em memória de mim, fazer isto em memória de mim. Todos os dias, quando você vai fazer a sua refeição, você pode transformar aquela refeição numa ceia. Fazer isto em memória de mim, eu estou lembrando do sangue que foi derramado em meu favor. Não é pela minha justiça, não é pelas minhas obras, é por causa do sangue. Eu vivo agora em paz com Deus por causa do sangue. Mas o pecador tem que receber o sacrifício. Cada pessoa deve receber a provisão da obra de Deus para si próprio. Não tem como você orar para que o outro receba, ele tem que receber. Nós oramos para que Deus possa, o Espírito Santo possa abrir os olhos do coração, para que ele possa receber agora a bênção de Deus que procede do sacrifício do Senhor. O sangue de Jesus foi derramado em favor de todos os homens. Todos os homens.
Todos os pecados, você pode imaginar aí os maiores pecadores da história da humanidade, genocidas, guerras terríveis. Jesus levou a condenação da morte de todos eles, todos eles. Aí nós vemos 1 Pedro, capítulo 1, verso 2, ele dizendo: eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito para a obediência e aspersão do sangue de Jesus. Fala aspersão do sangue. Aspersão do sangue de Jesus Cristo, graça e paz vos sejam multiplicadas. A graça e a paz é multiplicada na nossa vida por causa do sangue. A minha consciência de que eu estou debaixo do sangue, que o sangue está sendo derramado o tempo todo, me purificando. O sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Faz com que eu agora desfrute da multiplicação de graça e de paz da minha vida. Apocalipse 1,5 diz: e da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra, aquele que nos ama e pelo seu sangue, fala pelo seu sangue, nos libertou dos nossos pecados. É pelo sangue que nós fomos libertos dos nossos pecados, é pelo sangue que fomos libertos da condenação do pecado e da escravidão do pecado. É exclusivamente pelo sangue, não há nenhum versículo na Bíblia que coloca uma condição, é pelo sangue mais. É pelo sangue mais. Os homens colocam, Deus é amor, derramou sangue mais. Os homens têm palavras a respeito para acrescentar, mas não tem nenhum versículo. Aqui fala claramente: pelo seu sangue nos libertou. Não vai libertar, nos libertou, diga glória a Deus. E Apocalipse 7,14 diz, João teve aquela visão gloriosa, respondi-lhe: meu Senhor, tu sabes. João falando, e o anjo falou para ele então me disse: são estes os que vêm da grande tribulação, lavaram suas vestiduras e as alvejaram no sangue do Cordeiro. João viu uma grande multidão diante do trono e do Cordeiro, e o anjo falou para ele: toda essa multidão, cada um deles individualmente, lavaram as suas vestiduras onde? Na justiça própria, vigiando, orando e vigiando. Não, lavaram no sangue do Cordeiro. Ninguém vai chegar diante do trono como Caim levou a sua oferta. Esse princípio foi estabelecido lá no Gênesis, não é a lei de Moisés que determinou. Quando Deus sacrificou aquele animal, pegou a pele e cobriu, Deus ensinou para Adão e Eva: não pode chegar diante de mim sem o sangue. Depois nós vemos aquela experiência de Caim e Abel, que levaram uma oferta ao Senhor. Deus recebeu a de Abel, não recebeu a de Caim. Por que ele recebeu a de Abel e não recebeu a de Caim? Porque Abel levou o sangue de um cordeiro, mas Caim era um lavrador, e você cultivar uma lavoura dá muito trabalho. Dá muito trabalho, você preparar a terra, semear a semente, cuidar daquilo até que vem. E Caim achou que era suficiente o esforço dele. Não é possível que Deus não vai aceitar. Olha o tanto que eu trabalhei nesse negócio aqui. Rapaz, para me pegar o melhor da minha lavoura e trazer para ele, é muita glória de Caim. E Deus rejeitou, porque não tinha sangue. É exclusivamente pelo sangue. Não há nenhuma obra que você faça que capacita você, ou que ajuda você a chegar na presença de Deus. É exclusivamente pelo sangue. A terceira coisa que Adão e Eva aprendeu e que nós aprendemos aqui, é que a vida está no sangue. A vida está no sangue. O nosso sangue natural sustenta a vida do nosso corpo. A nossa carne é sustentada pelo sangue que corre. Se você tem um acidente, uma ferida aqui, você tem uma hemorragia, o seu corpo morre. O sangue que alimenta, que oxigena cada uma das células do seu organismo. Então o sangue natural mantém a vida no corpo, mas a nossa vida espiritual, ela é mantida, sustentada pelo sangue de Jesus. É o sangue de Jesus que está sobre a sua vida. Se você nasceu do Espírito, você agora tem a vida do sangue de Cristo fluindo em você. Quando nós reunimos, é o sangue de Jesus que está agora nos edificando, fluindo no corpo. Nós somos o corpo de Cristo, e assim como o nosso corpo, o sangue flui levando vida, nós estamos reunidos aqui, é o sangue de Jesus que está levando vida entre uns para os outros aqui. Daí a importância de nós congregarmos. Levítico 17:11, Levítico é o livro da lei, onde estava sendo determinados os princípios da lei. Levítico no capítulo 17, no verso 11 está escrito: porque a vida da carne está no sangue. O seu corpo tem vida porque tem um sangue que está fluindo aí.
E ele continua dizendo: eu vou-lo tenho dado sobre o altar, para fazer expiação pela vossa alma, porquanto é o sangue que fará expiação em virtude da vida. Lá na lei de Moisés, aqui em Levítico está falando, assim como o seu corpo está de pé, por causa do sangue que está circulando as suas veias e artérias, o sangue que vai ser aspergido, o sangue de animal que é oferecido em sacrifício, que está aspergido, é que vai sustentar a sua comunhão com Deus. No Velho Testamento, o sangue de animais, mas tudo aquilo era profeticamente apontando para o Cordeiro que viria sem defeito, para resolver o problema de uma vez por todas, como ministramos semana passada. A nossa vida natural está no nosso sangue, a nossa vida espiritual está no sangue de Jesus. Por que o sangue de Jesus é poderoso para nos sustentar? Jesus foi concebido pelo poder do Espírito Santo. Nós lemos aqui que Paulo falou, por causa do pecado de um, todos pecaram. Jesus nasceu sem pecado, Jesus foi concebido pelo poder do Espírito Santo. Ele não nasceu do homem nem da mulher, ele não nasceu da carne. O Evangelho de João fala que ele não nasceu da carne, ele nasceu do Espírito. Por isso o sangue dele não era contaminado com a morte. Existem algumas doutrinas a respeito da concepção de Jesus, né? Hoje de manhã me falaram que eu falei a expressão errada aqui, né? Alguns irmãos acreditam que Deus pegou o óvulo do Espírito Santo, o espermatozoide santo, e colocou no ventre de Maria, que fecundou o óvulo dela. E aí, como Maria era santa, ou que a mulher não é considerada, ele foi concebido. Mas não foi, Maria também era pecadora. Maria também faz parte do todos pecaram, ela também era contaminada pelo pecado. O que nós cremos é que Deus pegou o ente santo e colocou no ventre dela. A Igreja Católica ensina que Maria era sem pecado, ela nasceu sem pecado, por isso ela estava habilitada agora a gerar o Filho de Deus sem pecado. Mas isso não é verdade, porque ela era filha do homem, e como filha do homem, por fim era filha de Adão, que contaminou. Nós cremos que Deus pegou o ente santo, o próprio Filho, e colocou no ventre para que ele pudesse nascer. Maria foi a porta para que Jesus entrasse agora no mundo como o homem que deveria ser. Ele não nasceu da carne, por isso não estava contaminado com o pecado nem com a morte. A Bíblia nos revela que apenas 2 homens viveram aqui na terra sem pecado. O primeiro foi Adão, que foi feito do pó da terra, recebeu o fôlego de vida, não tinha pecado, não conhecia a morte, até o dia que ele caiu, até o dia que ele transgrediu e agora ficou condenado à morte. Jesus também foi um outro homem, que foi concebido pelo próprio Deus, os 2 foram concebidos por Deus. Jesus foi concebido pelo Espírito Santo, também não tinha pecado, mas ele viveu a sua vida, foi tentado em todas as coisas, mas sem pecado. A Bíblia fala que Jesus foi tentado em todas as coisas. Quando você vê a tentação do deserto ali, aquelas 3 tentações do diabo, aquilo aponta que ele foi tentado em todos os níveis, no nível da carne, no nível da alma e no nível do espírito. Ele foi tentado como Adão foi tentado. Adão caiu, mas ele não caiu, e por isso ele não foi contaminado com a morte. Hebreus capítulo 4, verso 15 diz: porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, antes ele foi tentado em todas as coisas à nossa semelhança, mas sem pecado. Esse versículo fala que Jesus foi tentado em todas as coisas, cada uma das tentações que cada um de nós já sofremos, estamos sofrendo, ele foi tentado, por isso ele pode se compadecer de nós, mas ele permaneceu sem pecado. Depois nós vemos lá no Evangelho, em Romanos 6, 23, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus nosso Senhor, que não pecou, não foi contaminado com a morte, por isso ele tem vida para compartilhar. E no Evangelho de Lucas 23, verso 22 está escrito: então pela 3ª vez lhes perguntou, isso aqui era diante dos homens, que mal fez este? De fato nada achei contra ele para condená-lo à morte. Isso aqui eram os fariseus apresentando Jesus para Pôncio Pilatos, que poderia decretar a morte dele, e eles falaram um monte de coisa, mas Pôncio Pilatos falou: eu não estou vendo nada de errado nele, vocês estão falando que tem coisa errada, mas eu não estou vendo nada, eu não posso condená-lo à morte, porque não tem nada que eu possa aqui me justificar. Como é que eu vou me justificar com o meu superior? Estou matando um homem que não tem nada para justificar a morte dele. Jesus foi reconhecido diante dos homens que não cometeu nenhum pecado, e apenas um homem sem pecado poderia agora derramar o seu sangue puro, não contaminado com a morte, para trazer redenção a todos os pecadores. Ele
que tinha vida, entrou na morte, para que nós que estávamos mortos, recebêssemos a vida. João fala, a vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. Quando Jesus estava lá na cruz, pregado lá, e ele se entregou à morte, quando ele entrou na morte, resplandeceu a luz que nos alcançou. Nós fomos salvos, porque ele que não tinha pecado, entrou na morte. Não foram os judeus que mataram ele, não foram os romanos que mataram ele. Ele mesmo fala, eu tenho a minha vida, eu dou e a retomo a hora que eu quero. Ele entrou na morte, para que nós pudéssemos receber a vida que procede dele. Nós vemos Paulo falando isso, Efésios capítulo 2, verso 1. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Como que ele nos deu vida? Era a vida que ele tinha, ele estava vivo. A vida que ele tinha não era contaminada pela morte, a morte não tinha nenhum poder sobre ele, e agora ele entregou aquela vida na cruz. Quando ele entrou na morte, ele liberou vida. Mas eu falo de novo, todo pecador precisa receber o sacrifício, todo pecador precisa crer no sacrifício, receber e confessar. Nós vemos Jesus falando a respeito lá dos fariseus, muitos deles creram em Jesus, mas não confessaram, porque preferiram a glória dos homens do que a glória de Deus. Tem muitas pessoas aí fora, que reconhecem sim que Jesus é o Filho de Deus, que morreu, mas que preferem a glória dos homens do que a glória de Deus. Eu não vou para a igreja nada não, eu não vou ficar escutando esse povo doido que fica gritando lá, dançando na frente lá não. Estão preferindo agora a glória dos homens do que a glória de Deus. A quarta coisa que Adão e Eva aprendeu, que nós aprendemos hoje, é que é Deus mesmo que provê o sacrifício. Não foi Adão que saiu correndo para matar o animal, foi Deus mesmo que providenciou o sacrifício. E nós vemos na primeira menção do sacrifício de sangue, que Deus mesmo pegou o animal, matou o animal, substituindo Adão na morte, e não exigiu nada deles. Ali naquele momento que Adão transgrediu a lei, se tornou pecador, foi destituído da glória. Deus pegou um animal, um cordeiro, sacrificou ele, derramou o sangue, não falou nada para Adão, pegou a pele e vestiu. Tem muitos irmãos que acham que tem que fazer alguma coisa, eu vou falar de novo isso. Não tem nada que você pode acrescentar, é o próprio Deus que operou o sacrifício, é o próprio Deus que fez agora, que proveu a morte substitutiva. Assim como aconteceu no Gênesis, aconteceu na cruz. Foi a vontade do Pai que nos amou de tal maneira, foi porque Deus nos amou de tal maneira que o Pai deu o seu Filho. Não fomos nós que clamamos, Senhor manda salvação, não, Ele proveu aquilo. Adão estava pronto, esperando a morte, como nós quando éramos pecadores. No dia que o Espírito Santo te convenceu, me convenceu do pecado, eu falei, o inferno está de bom tamanho. Eu achava que eu era maravilhoso, mas agora eu enxerguei quem eu sou. E nessa hora foi me apresentado o sacrifício que Deus fez, porque me amou, apesar de ser um pecador tão miserável. E por que Deus mesmo proveu a morte substitutiva lá no Gênesis? Para mostrar profeticamente, aquele cordeiro que morreu no Gênesis, para que a pele dele cobrisse o homem, estava agora apontando profeticamente que Deus mesmo ia prover o sacrifício do cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, que tira, não que cobre, e por meio dele concedesse salvação a todos os homens. Nós vemos a Bíblia falando várias vezes a respeito disso, na experiência de Abraão, quando Deus fez uma aliança com Abraão. Nós falamos algumas semanas atrás que Deus não fez uma aliança diretamente com Abraão, Deus fez uma aliança com ele mesmo, aquela passagem que fala que Abraão partiu um animal, e aí apareceu um fogo e um fogareiro, era Deus fazendo aliança com ele mesmo. Eu mesmo sou o que apaga as suas transgressões, mas Deus fez uma aliança com Abraão, e a partir do momento que Abraão fez uma aliança com Deus, tudo que era de Abraão passou a ser de Deus, e tudo que era de Deus passou a ser de Abraão. E agora Deus testou Abraão, falou, Abraão, você é meu parceiro de aliança, me dá seu filho, eu quero o sacrifício de Isaque. E Abraão era um homem de aliança, Abraão conhecia o princípio da aliança, e mesmo ele morrendo dentro de si, ele pegou o menino e subiu o monte Moriá. Os piores momentos da vida de Abraão. E quando chegou lá em cima do monte Moriá, que depois foi construído o templo em Jerusalém, Abraão, estava ali o altar, estava ali a madeira, Isaque olhou para ele e falou, pai, eu estou vendo o altar, eu estou vendo a lenha,
mas eu não estou vendo o cordeiro. Esse foi o momento da morte de Abraão. Mas ele falou profeticamente, Gênesis 22:8. Respondeu Abraão: Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto. E seguiam juntos. Naquele momento Deus proveu. Por que Deus fez com que Abraão passasse por essa experiência tão terrível? Porque Deus fez uma aliança com o homem. E a partir do momento que Abraão não negou como parceiro de aliança o seu único filho, Deus agora tinha legalidade para entregar o seu único filho na cruz. Abraão foi poupado do sacrifício de Isaque, mas Deus não poupou o sacrifício do filho dele. Era necessário que aquele cordeiro sem defeito morresse lá na cruz. Quinto ensino: o próprio Deus que cobre o pecador com o sangue. Foi Deus mesmo que pegou a pele do animal e vestiu Adão e a sua esposa. Deus não forneceu o sacrifício e fez roupa de peles. Não apenas fez o sacrifício, mas Ele mesmo cobriu. Ele não matou o animal, se vira agora Adão, pega a pele dele e põe em cima da sua vergonha aí. Não, Deus tirou a pele, o sangue foi derramado e Deus veio e cobriu eles. Da mesma maneira, hoje, não somos nós que oferecemos o sacrifício, não somos nós que vamos lá pegar o sangue e colocar, é Deus mesmo que libera sobre nós. Em relação ao manto de justiça e veste de salvação, que Isaías fala, nós não colocamos sobre nós mesmos, é o nosso Pai que coloca sobre nós. É Ele que fez o sacrifício, é Ele que pega o sangue, é Ele que vai aspergir o sangue sobre nós. Ele nos veste com a justiça. Paulo fala em Romanos 8:33, quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus que nos justifica. É Deus que nos justifica. Não somos nós que nos justificamos. Não são as nossas obras que vai nos habilitar a entrar diante de Deus. Não há nenhuma obra que você possa fazer que vai te habilitar agora a entrar diante do trono da graça. É o próprio Deus que te justificou quando você nasceu de novo, que justifica você aqui hoje e vai te justificar até a consumação dos séculos. É Deus que nos justifica, está escrito aqui. Nós não podemos nos justificar, não temos justiça nenhuma, nem antes, nem hoje, nem depois. Mas tem muitos irmãos que creem que chega a um nível de maturidade espiritual que agora ele pode entrar na presença de Deus sem o sangue. Não pode. Sem o sangue nós não podemos entrar na presença. O sexto ensino é que o inocente morre no lugar do culpado. O inocente morre no lugar do pecador. O animal no Gênesis morreu inocente, não tinha nada de errado nele. Aquele animal que o Senhor matou na frente de Adão ali não tinha feito mal nenhum. Não tinha feito nada de errado, não tinha dado um coice, nada. Ele era completamente inocente e morreu no lugar dos pecadores. Isaías 53:9 diz a respeito de Jesus, do Messias que viria: designaram-lhe a sepultura com os perversos, mas com o rico esteve na sua morte, posto que nunca fez injustiça, nem dolo algum se achou em sua boca. Isaías está falando aqui que designaram-lhe a sepultura com os perversos. Tinha 2 ladrões do lado dele, ele morreu no meio de 2 ladrões. E depois com o rico esteve na sua morte, era José de Arimateia, que veio pegar o corpo dele e levar para a sepultura. Mas está falando aqui que ele nunca fez injustiça, nem dolo algum se achou em sua boca. Ele era completamente justo, santo, inocente. Jesus era completamente inocente. E Paulo fala em Romanos 5:6 que ele morreu pelos ímpios. Porque Cristo, quando nós éramos ainda fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Ímpios aqueles que estão fora da aliança. Ímpios são os pecadores que não fazem parte da aliança, não estão na descendência de Abraão. Ele era inocente, perfeitamente justo. E é exatamente essa justiça que mostra a inocência, que comprova a inocência de Jesus. Quando ele morreu, a justiça dele foi imputada a nós. E essa justiça só foi imputada porque ele era inocente. Ele não tinha culpa, não tinha pecado, a morte não tinha poder sobre ele. Hebreus 4:15 diz, ele foi tentado em todas as coisas, porém sem pecado, não tinha culpa. Jesus fala que o diabo não tinha nada com ele. Está lá no Evangelho de João 14:30. Já não falarei muito convosco, que aí vem o príncipe do mundo, o diabo, e ele nada tem em mim.
Ele não tem nenhum poder sobre mim, eu não tenho nada a ver com a morte. Jesus estava falando aqui, eu sou completamente inocente. E na hora do sacrifício, que o inocente está pregado na cruz, toda a culpa do pecador, do transgressor, é colocada sobre ele. E a sua inocência, ou a justiça do sacrifício, é transferida para o transgressor. Na lei de Moisés, Deus mostra isso. O pecador chegava com o cordeiro, apresentava para o sacerdote não olhava para o pecador. O sacerdote não tinha que olhar para o pecador, tinha que olhar para o cordeiro. Se o cordeiro não tivesse defeito, então poderia ser sacrificado e o sangue dele aspergido sobre o pecador, e o pecador ia embora feliz para casa. Da mesma maneira, Jesus foi sacrificado, e hoje Deus não olha para o pecador, Deus olha para o sacrifício, olha para o cordeiro. Se o cordeiro aceita, o pecador é aceito. Era assim no tempo da lei. No tempo da lei, se o cordeiro era aceito, o pecador era aceito. Mas hoje tem muitos irmãos que acham que o pecador não é aceito, que o pecador tem que fazer alguma coisa para ser aceito. Se no tempo da lei, na dispensação da lei não precisava, por que hoje haveria de necessitar? O cordeiro sendo perfeito, ele é aceito e o pecador é aceito também. E o sétimo e último ensino que Adão teve ali, naquela passagem, é que Deus traz o julgamento, o juízo sobre o sacrifício. Adão tinha que morrer, porque ele transgrediu a lei, mas o animal morreu no lugar dele. Adão foi condenado à morte porque transgrediu a lei, mas outro morreu no lugar dele. E quando nós falamos agora de Jesus, que não tinha que morrer, porque ele não transgrediu a lei, Isaías fala, Isaías 53:6, o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. 2 Coríntios capítulo 5, verso 21, Paulo diz, aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Quem é que não conheceu o pecado? Jesus. Quem é que fez dele pecado? O Pai. O Pai fez dele pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça, porque ele era inocente, a justiça dele foi imputada a nós. Jesus levou no seu corpo os nossos pecados lá no madeiro. Oswaldir leu aqui, maldito todo aquele que for dependurado do madeiro, e nós vemos Pedro falando, 1 Pedro 2,24, carregando ele mesmo em seu corpo sobre o madeiro, os nossos pecados, para que nós, mortos para os nossos pecados, vivamos para a justiça. Ele que era inocente, levou o juízo do pecador, para que o pecador que é culpado, viva agora pela sua justiça, aleluia. E Jesus destruiu a barreira, o muro de inimizade que havia entre nós, anulando no seu corpo, no pão que foi partido. Efésios 2, a partir do verso 14 está escrito, porque ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um, e tendo derribado a parede da separação que estava no meio, a inimizade, aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenança, para que dos dois criasse em si mesmo um novo homem, fazendo a paz. Na morte do Senhor, pelo seu corpo que foi partido, moído, traspassado, derrubou o muro que separava nós de Deus, o véu foi rasgado, e pela sua morte nós temos paz. Nós vemos também Paulo falando em Romanos 5:1, justificados, pois, mediante a fé, ou seja, aqueles que receberam a justiça que procede da cruz, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Não é por meio das nossas obras, não é por meio da nossa santidade, não é por meio daquilo que nós fazemos, é por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. O primeiro encontro do homem com a morte, lá no Gênesis, foi com o sacrifício de sangue. Quando aquele animal morreu, ali as Escrituras estão mostrando para nós a primeira menção da morte substitutiva. O homem não conhecia a morte. Mais uma vez eu digo, no jardim não tinha morte, não morria o homem, não morria os animais, não morria as plantas. Mas no dia que pecou, ele conheceu a morte, mas não a sua morte. O inocente morreu no lugar dele, e ele conheceu o sacrifício. E essa foi a base sobre a qual agora eles passariam a viver. Para chegar diante de Deus, precisariam de um sacrifício. Depois que foram expulsos do jardim, todas as vezes que eles buscavam a Deus, deveria oferecer um sacrifício de sangue. Eles aprenderam que isso era necessário para aproximá-los de Deus. Hoje, ainda hoje, crente da videira,
santificados, enriquecidos, chamados para ser santo, nós só podemos nos aproximar pelo sangue, que a Bíblia chama de precioso. Precioso sangue de Jesus. É o precioso sangue de Jesus que derrubou o muro da inimizade. É o precioso, aquele sangue que custou caro. Quando fala de precioso, não é o precioso do elogio, não. É como uma joia preciosa que custa muito caro. É esse sangue de grande valor é que nos levou agora à presença. 1 Pedro 1, a partir do verso 18. Sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, ou pelas nossas obras, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento, que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro sem defeito, sem mácula, o sangue de Cristo. E Hebreus 10, 19, tendo pois, irmãos, intrepidez, para entrar no santo dos santos, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne. Nós temos livre acesso à presença de Deus. Nós podemos chegar a qualquer momento para receber graça pelo novo e vivo caminho que Ele nos abriu pelo sangue. Lá na cruz o Senhor entrou na morte, mas a morte não pôde detê-lo. Quando Ele ressuscitou, nós ressuscitamos com Ele. Ele não tinha pecado, foi tentado em todas as coisas, e agora completamente inocente Ele foi para a cruz. Quando Ele entrou na morte, nós entramos na morte com Ele. Nós estávamos condenados à morte. Quando Ele entrou na morte, nós entramos na morte com Ele. Quando Ele ressuscitou, nós ressuscitamos com Ele, e a nossa condenação ficou lá no inferno. Fomos completamente agora justificados, porque sobre nós não há mais condenação e nem culpa. Por isso que Paulo fala em Romanos 8:1, agora pois já nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Por quê? Porque Ele já levou a condenação, Ele já levou no seu corpo a condenação de todos os homens, de todos os pecados. Nós podemos entrar agora com ousadia, correndo, feliz ou desesperado, da maneira que você está diante do trono da graça, para receber graça. Não precisa de obras, não precisa de obras, o sangue é suficiente, aleluia. Quero encerrar com o que Paulo fala em 1 Timóteo 1,10. Paulo fala, manifestada agora, pelo aparecimento de nosso Salvador, Cristo Jesus, o qual não só destruiu a morte, como trouxe à luz a vida e a imortalidade mediante o Evangelho. O Evangelho é a boa notícia. Ele morreu e Ele destruiu a morte, que a morte não podia detê-lo. A morte não tinha poder sobre Ele, porque Ele não estava agora condenado, não estava contaminado pela morte. Aqui fala que Ele destruiu a morte. Por isso Jesus fala, eu sou a ressurreição e a vida, aquele que crê em mim, ainda que morra na carne, vamos morrer mesmo, viverá eternamente, porque Ele trouxe agora a imortabilidade que nós anunciamos pelo Evangelho. Diga glória a Deus, fique de pé onde você está, aleluia.